Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Hora Copo, primeiro podcast de cerveja artesanal gravado dentro de um estádio de futebol. Eu sou o Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria Rafa. Estou aqui com a Érica Azusa, minha parceira, minha sommelier, eu ia dizer. Minha parceira. Tô longe, ainda tem que fazer muito curso, ainda tem que ter muita hora copo, muito né? bem, pra mas poder me considerar sommelier. Imagina, gente, que isso. Tô aprendendo a cada episódio aqui, tá sendo maravilhoso. Tudo bem, Fê? Tudo bem, vamos para mais algumas horas copo. Vamos para mais um Hora Copo. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias. Este podcast é resultado da Collab Papo de Mídias e Cervejaria Rafa, não é isso, Fê? Isso aí, estamos aprendendo muito sobre cerveja aí, espero que vocês estejam aprendendo também. Exato, inclusive aprendendo e curtindo as histórias agora por vídeo também, né? Porque além de estarmos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts, você agora pode o quê? Pode assistir a gente no YouTube, no canal da Cervejaria Rafa. E para quem está só ouvindo aí, dá um pulo no YouTube, porque vale a pena. Hoje a gente está num cenário aqui diferente, né? Eu estou me sentindo o Galvão Bueno aqui, porque a gente está numa sala de transmissão aqui, com a visão da arena, do gramado, da arquibancada e tal. Então, quem estiver só ouvindo, tem que ir lá conferir esse cenário. Sem dúvida, sem dúvida. O cenário maravilhoso aqui da Arena das Dunas. Mandar um abraço aqui, né, para a equipe do Arena das Dunas, que aceitou e que concedeu esse espaço aqui para a gente, para fazer a gravação deste Hora Copo 7. Exatamente. E nesse Hora Copo 7, a gente vai falar sobre uma coisa que chama muita atenção de algumas pessoas, que não entendem muito bem, que é a ciganagem, né? Que é um modelo de fazer cerveja quando você não tem uma fábrica própria. E para isso a gente trouxe aqui Ciro Cavalcante, que é um grande amigo nosso, dono da Hop Mundi, que é uma marca de cerveja cigana que está fazendo sucesso nacional aí. Ciro, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí de olá para todo mundo. Fala alguma coisa. E aí, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Para todo mundo que está ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vai ser uma satisfação conversar com vocês aí um pouquinho sobre cerveja. Bem-vindo, Ciro. Obrigado. Estamos também aqui com o Raul, ele que é o dono das histórias maravilhosas da Cervejaria Rafa. Seja bem-vindo, Raul, sócio da cervejaria. Muito obrigado. Feliz demais de estar aqui hoje, conversando com vocês sobre um pouco mais do mundo cervejeiro, né? Raul é o dono da casa, ele veio ver como é que as crianças estão se comportando, né? É o dono da casa, pois é. Bom, vamos brindar então, né? Isso aí, a gente já queimou a largada, né? Já começou o programa aqui tomando. É sempre assim, né? A Anísia, mais uma vez que a gente começa com a Anísia, né? Aqui, eu vou mostrar o rótulo mais uma vez, porque da outra vez foi muito rapidinho, então vou esperar focar. Aqui, ó. Deixa focar. A arte de Sandro Freitas, muito inspirado quando fez. Então, um brinde. Deu tempo de focar aí? Saúde. Isso, saúde. Mas vamos lá, gente. Eu vou começar perguntando o seguinte para vocês. O que são cervejas ciganas? Fala, Ciro. Esse termo, muitas pessoas assim ficam com dúvida, né? E cigano, alguém me disseram que você é cigano. Como assim você é cigano? Não, a gente tem uma marca de cerveja e a produção, como chama cigano, é quando a cervejaria ela não tem uma planta fabril própria. Então, em vez de ela ter uma planta fabril dela, ela terceiriza a produção em outras cervejarias. Então, o nome cigano é porque a cervejaria ela tem flexibilidade para fabricar cerveja onde ela bem entender. Então, ela consegue fazer cerveja em mais de um lugar ao mesmo tempo e, com isso, ele consegue atender mais mercados diferentes, enfim, optar por tipos de fábrica diferentes. Então, dá uma flexibilidade maior para quem ou não pretende ou não quer, no momento inicial, de montar uma estrutura de fábrica própria, né? Aí quem não conhece pode se perguntar, e qual é a vantagem de ser cigano, né? Você falou a vantagem de ser cigano, mas para a cervejaria, qual é a vantagem de ter um cigano, né, Raul? É bastante interessante a relação cervejaria-cigano, né? Quando o Ciro falou, quando o pessoal pergunta a ele, você é cigano, pensa logo que ele é o Igor da Expo do Coração, né? Mas não, como ele bem explicou, é um tipo de modalidade que você não tem a fabricação na sua planta própria, na sua planta fabril. E pro lado da fábrica também é bastante interessante, porque você pega o tempo ocioso que tem a indústria e começa a fabricar outras marcas, né? E isso ajuda bastante em várias questões, principalmente financeiras, redução de custo, aumento de produtividade e vários fatores que influenciam bastante aí no mercado.
Para quem não entende muito bem do processo de fabricação, né? A fabricação de cerveja ela tem 2 etapas, né? Etapa quente, que a gente faz ali tudo num dia só, que vai fazer a mostura, fervura e tal, não sei o quê. E depois que a gente tem um mosto, que ele vai fermentar, ele passa ali 20 dias, em média 20, 30 dias, fermentando dentro dos tanques. Então, o equipamento que a gente usa na parte quente, ele é usado para fazer uma cerveja em um dia só, e depois a cerveja fica mais de 20 dias ali para fermentar, para o resto da produção, né? Então, se a gente vai fazer, sei lá, 5 cervejas diferentes, a gente trabalha na parte quente 5 dias, e depois vai esperar 20 dias a cerveja para ficar pronta, né? Então, esses outros dias, esse equipamento da fase quente fica meio que ocioso. Então, quanto mais a gente tiver atividade para esse equipamento, mais interessante. É como, né? então, vocês têm um espaço de cozinha e essa cozinha fica parada nesse período da fermentação. Se a gente não tiver tanque suficiente para produzir, e aí entra justamente a ciganagem para dar essa eficiência do equipamento que está ocioso ali. E nada pior para uma fábrica do que equipamento parado, né? Exato. A fábrica que precisa de produção precisa estar com o equipamento rodando sempre. Quer dizer, acaba otimizando não só o trabalho de vocês, né, para deixar isso, gerando novos negócios, porque então a cerveja cigana ela acaba gerando novos negócios para as cervejarias. Isso é um ponto que acontece em várias cervejarias, é isso? Sim. É comum? É bem comum. Hoje é bem mais comum. Tem muita gente hoje que já não tem o interesse de investir na fábrica, mas tem o interesse em investir na marca, porque dá mais liberdade para o próprio empreendedor investir mais na marca, no produto, na criação, do que se preocupar com equipamentos, se preocupar com mão de obra e tudo mais. Eu acho que o Ciro pode até complementar. Então assim, você tem esse lado da cozinha que fica parada, por exemplo, mas você também tem o outro lado quando a cervejaria ela tem uma capacidade instalada X e ela hoje não está fabricando o máximo que ela pode. Então ela tem demanda ociosa. Então, já que aquela demanda ociosa ela não consegue comercialmente ou por algum outro motivo vender aquela cerveja, ela está produzindo menos do que ela pode e esse gap, essa sobra, ele pode terceirizar para uma outra empresa que vai atacar de repente outro segmento ou até o mesmo segmento, mas que vai conseguir aumentar a capacidade fabril deles, né? Então, assim, é um processo de ganha-ganha em que cada um dos lados tem as suas vantagens, né? E normalmente, né, quando como é o nosso caso, a gente é amigo pessoal antes dos negócios, então assim, a gente tem uma relação muito boa desde o início, então é também uma forma também de trocar experiência, de trocar ideias, então também é um ganho de sinergia nesse aspecto também, né? É legal isso aí, porque tipo, o posicionamento da Hop Mundo em termos de cerveja ele é um pouco diferente do da RAF. Então, a gente fazendo cerveja das duas marcas, a gente atinge um leque de conhecimento técnico muito grande, né? A RAF, como a gente já falou em outros programas, tem um posicionamento de trazer cervejas para um público que está começando a aprender e tal, está no primeiro, segundo, terceiro passo. E a Hop Mundo ele já pega um público bem avançado de cerveja, né? A gente já pode até começar a falar da Hop Mundo em si. Explica um pouquinho como é que é esse posicionamento da Hop Mundo, Ciro. A Hop Mundo a gente iniciou o negócio aí já faz 3 anos, então a gente começou com um tanque lá na RAF. Hoje a gente tem 4 tanques lá hospedados na cervejaria. A gente, além da RAF, produz também em São Paulo, hoje na Startup, e em João Pessoa, na Vierbral. Então a gente tem hoje produção nesses 3 locais. Então com isso a gente consegue fazer produtos diferentes e ter ganhos também logísticos, enfim, atender outros mercados. E aí o negócio hoje da gente é muito focado no consumidor. É um produto muito de experiência, então é um produto de novidade, de lançamento, de novas tendências, novas técnicas. Então o nosso público é o cara que realmente é o cara apaixonado por cerveja artesanal, o cara que já está consumindo há muito tempo, um bom tempo, e que ele quer experiência de coisas novas. Então você tem na cerveja, como em qualquer produto, aquele consumidor que gosta de consumir sempre aquela mesma cerveja. Então a cerveja que eu gosto é a Anísia, toda semana eu vou tomar Anísia. E tem uma outra parte do público que imagina que é mais rico, vamos dizer assim, que dá mais prazer a ele provar coisas diferentes. Então, o negócio dele é tomar cervejas diferentes, de cervejarias diferentes, para ir conseguindo aumentar essa hora copo, né? Então, a gente está atuando muito mais nesse mercado, nesse segmento de experiência, de lançamento. Então, é um mercado, por mais que seja cerveja, mas é bem diferente do posicionamento da RAF. Então, é legal que a gente tem muita sinergia também nisso, né? Então, a gente acaba compete no mercado em
de alguma medida, mas a gente também atua em mercados diferentes, então Acaba é bem legal. se diferenciando pelo público, né, Ciro? Mas conta pra gente como você chegou a esse negócio, assim. Como é que foi o início? Você, pelo que eu soube aqui antes de começar o podcast, você era cervejeiro de produzir em casa, né? Como a maioria começa. Eu sempre gostei muito do do it yourself, né? Tudo eu gosto. Eu gosto de cozinhar. Tudo eu me meto a querer fazer. Eu acho que é bem legal você dizer que algo foi você que fez. Isso sempre me seduziu muito. E na cerveja eu comecei na época, sei lá, nem lembro que ano foi, 2012 talvez, 2013. E eu comecei a tomar algumas cervejas diferentes que começavam a chegar aqui no Brasil e tudo. E eu comecei a achar muito legal aquele mundo, né? Porque a gente acaba ainda... A grande maioria da população ainda tá preso naquela ideia de que cerveja é só Pilsen e é só aquilo que ele está acostumado a tomar e que tudo é muito parecido, para não dizer igual. E o mundo da cerveja é um mundo muito rico, né? Então, quando você começa a conhecer as mais de centenas de estilos diferentes, então a quantidade de ingredientes, de cores, de sabores possíveis, então aquilo me seduziu muito no começo. E aí eu tinha um amigo que estava fabricando cerveja que participava da Associação dos Cervejeiros Artesanais daqui, chama a Serva, né? A Serva Potiguar. E aí ele me chamou uma vez para ir para uma festa que estava tendo, e nessa festa foi que eu conheci o Bozo, conheci Fernando, não lembro se Fernando eu conheci nesse dia, porque a gente entrou mais ou menos na mesma época, né? Foi, eu entrei um pouquinho depois que você. Eu lhe conheci na casa de Boca, fazendo cerveja lá. Que você fazia com Rodrigo e Boca, né? E aí, olha só, minha ideia na época, eu cheguei lá, certo, estava pesquisando na internet e tal, eu certo que eu ia comprar um kit para produzir 5 litros de cerveja. Para mim, 5 litros de cerveja tava ótimo, né? Pô, 5 litros dá para beber, certo. Legal, né? E eu me lembro que eu cheguei lá na festa, né? E conheci Bozo. Aí Bozo, não, homem, não faça isso não. 5 litros não dá pra nada. É muito trabalhoso. Começa logo com 20. Aí eu, meu amigo, mas 20 é um exagero. Pra que eu vou querer 20 litros de cerveja? Né? Eu inocente, né? Eu já tô imaginando o Bozo desse jeito. E aí o que acontece, né? Aí a gente tinha esse amigo que morava numa casa, que tinha espaço, ele tava começando a fabricar. E aí ele e mais um outro amigo, Rodrigo, e Fernando, que ele falou Boca, a gente começou a fabricar cerveja na casa de Fernando, né? E primeira produção, começamos nos 20 litros, né? Primeira produção, trabalheira danada. É um negócio legal, é muito prazeroso, mas é um processo trabalhoso, né? Demora 5, 6 horas. Conta, assim, mais ou menos esse processo para quem está assistindo o podcast e está começando a consumir a cerveja artesanal agora. Porque, assim, nós estamos vindo, né, Fê, de um episódio que foi focado em quem está iniciando na cerveja artesanal. Legal. Então, quer dizer, você viveu essa experiência lá atrás, 5, 6 horas para produzir 20 litros, é isso? Exatamente. Então, a gente tinha esse trabalho e, assim, é uma experiência. Eu indico todo mundo que tem vontade de pesquisar e de começar. É muito legal, é um hobby muito interessante. Então, assim, é uma forma também de você reunir amigos, faz um churrasco, compartilha. Então, é bem legal. Mas, assim, a cerveja, vamos dizer assim, a grosso modo, ela é uma espécie de uma sopa, vamos dizer assim. Então, é feita uma panela, a gente mistura os ingredientes, que no caso são os maltes que podem ser de cevada ou de trigo, por exemplo, com água. E essa mistura a gente eleva a uma temperatura X por um período de tempo para converter o amido daqueles grãos em açúcar. E esse açúcar, quando a gente acaba essa parte quente, como ele falou, a gente vai colocar para fermentar. E as leveduras elas vão consumir esse açúcar e transformar em álcool e gás. Então muita gente sempre pergunta: você faz cerveja, mas como é que você coloca o gás? O cara, não, mas o gás... Coloca o álcool, né? O gás não, o gás também, mas o álcool, né? Como é que você coloca o álcool? Eu falei, olha, o álcool ele é natural, ele é um processo da levedura. Então ela vai comer esse açúcar e transformar em álcool e gás. Então quanto mais açúcar, mais álcool, quanto menos açúcar, menos álcool. Então é um processo razoavelmente simples, claro que tem muita técnica, tem muito processo, mas é possível você fazer em casa com estrutura simples, na panela de casa, assim, no fogão de casa. Uma panela grande, né? Uma panela de preferência grande, mas dá pra fazer 5 litros. Então, assim, é possível você fazer com uma estrutura razoavelmente simples. Só que... Mas eu já soube que rolam muitos perrengues, né? Nessas produções, hein, Raul? Bastante. Mas, eu vi que o Raul tá mexendo ali. Vamos tomar o Hop Mundo, né? Tá gravando com o Ciro aqui. Ciro trouxe uns presentes aí pra gente. O que é que você indica primeiro, Ciro? Vamos na lata, né? Sortear aqui. A gente trouxe... Aí... A gente trouxe aqui, acho que é uma cerveja que a gente tá lançando agora. Ela chegou, na verdade, ontem à noite aqui. É a Under the Tropics. Então, é uma Double Juicy IPA. Ela tem 8,2% de álcool. E a gente não comentou, né? Mas a Hop Mundi, a ideia da cervejaria é proporcionar viagens ao redor do globo. Então, todas as cervejas elas são inspiradas em algum lugar do mundo. Então,
Então tem sempre esse pano de fundo de um lugar, de uma experiência, de viagens e tudo. E a Under the Tropics, ela tem esse nome. Ela tem esse nome porque todos os lúpulos usados nessa cerveja, eles são plantados abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, naturalmente, né, sempre os únicos países que produziam lúpulo são os países do hemisfério norte. Então era sempre a Europa, Estados Unidos. E dos últimos anos para cá, dos últimos 10, 15 anos, começou a se tentar produzir lúpulo nos países do sul. Então, a Austrália, Nova Zelândia começaram primeiro. Hoje você tem produção grande na África do Sul. E recentemente começamos agora a produzir lúpulo também no Brasil. Então, a gente brincou com isso, né, de trazer. Então, ela leva 2 lúpulos da África do Sul, que é o African Queen e o Southern Passion. Um lúpulo da Nova Zelândia, que é o Nectaron, é um lúpulo bem novo, assim, que chegou há pouco tempo no Brasil. E o Galaxy, que é um lúpulo australiano. Então, ela leva todos lúpulos abaixo do trópico. Under então, the Tropics. É bem legal. Ela tem 8,2% de álcool, mas você vai ver que é uma cerveja bem fácil de beber e ela é bem aromática. Assim, você vai ter bastante aroma de frutas e coisas desse tipo. Então, é bem legal. Já gostei que tem malte de trigo. Então, acho que você já pode, se quiser, fazer as honras aí, Raul. Vamos fazer o serviço? Pode. Mas continuando, né? A gente parou aqui para falar da cerveja, você estava explicando a produção e tudo, dentro daquele contexto, né? De como tudo começou. Eu, empreendedor como sou, né? Eu sou criado dentro de negócio há muito tempo, então tudo na minha vida é pautado no custo-benefício, na eficiência. E eu fiz aquele dia por 20 litros, a gente demorou 6 horas para produzir. Aí na semana seguinte eu fiz, Boca, vamos fazer o seguinte... Fazer só um parênteses aqui, porque são 6 horas para fazer o mosto e mais uns 20 dias para fermentar. Isso, A primeira parte são 6 horas, né? Depois para fermentar são uns 20 dias. Isso quando dá tudo certo. Isso, dando tudo certo, Quando claro. dá tudo certo. Quando não entope, quando a mangueira não rompe, quando resfria na hora correta. Então assim, de 6 você pode passar para 12. Gente, facilmente. É um trampo. E aí o que você acontece? Vai beber então o quê? Quase um mês quase depois. um mês depois. E o legal é você fazer isso, vamos supor, né? Você fez a cerveja hoje, vai provar ficar pronta daqui a 20 dias, vamos dizer. E nesse dia que você for provar a cerveja pronta, você já faz uma nova. Para daqui a 20 dias recomeçar o ciclo, né? Então, o que eu vi? Eu fiz, Fernando, vamos na próxima vez, vamos tentar fazer 40 litros ao invés de 20? E eu vi que para fazer 40 litros eu demorava meia hora, 1 hora a mais só. Eu fiz, poxa, se são 6 horas para fazer 20 e 7 para fazer 40, é muito mais eficiente fazer 40, né? E nessa, eu pensei, poxa, como é que eu vou conseguir viabilizar esse meu hobby? Eu não vou beber essa cerveja toda. Então, eu preciso encontrar alguma forma. E eu tive na época a ideia de criar um clube de amigos, em que cada amigo pagava um valor por mês e todo mês eles recebiam em casa ou iam buscar na minha casa uma garrafa de uma cerveja diferente que eu fazia. Então, todo mês eu era obrigado a fazer uma cerveja nova, diferente, e eles recebiam. E foi assim, foi um sucesso. Comecei, acho que na época, com 30 pessoas no clube, e aí encheu bem rapidinho as vagas, aí depois eu fui aumentando a produção, coloquei para 50 pessoas e encheu, e eu resolvi passar para fabricar 100 litros. Então, eu fabricava no meu apartamento. Eu morava num apartamento 2 quartos e um dos quartos era a minha fábrica. Então, e ele era no primeiro andar, então era uma loucura. Você doida. Já era casado? Não, eu era solteiro ainda. Eu lembro que era no primeiro andar. Né, eu já fiquei pensando, gente, a família nisso tudo, né? Aí Ciro às vezes me contava dos perrengues dele subindo com as bombonas, com barril, não sei o quê. Meu amigo, eu ficava... Porque meu apartamento, ele tinha uma escada dentro, né? Então, o quarto que eu fazia cerveja era no primeiro andar. Então, eu tinha que subir com todos os insumos pela escada e descer com os barris e as garrafas pela escada. E, tipo, é tudo muito pesado, né? Então, você fazer 50 litros, sei lá, 30, 40 quilos de grão. Então, é tudo muito pesado. E tipo, eu não tinha muita estrutura. Então, eu lavava o fermentador dentro do box do meu banheiro. Então, era um negócio meio doidão mesmo, assim, né? Gente. E aí, o negócio foi indo bem. E nesse meio tempo, a gente comecei a mandar cerveja para concursos de cerveja de cervejeiro caseiro. E consegui algumas medalhas de concursos regionais, nacionais. E isso começou... Que cervejeiro é assim, né? Primeira cerveja que você faz, é seu filho, né? Primeiro filho, você vai dizer, minha cerveja é ótima. E aí, você deu para aquele seu amigo... E o seu amigo faz, meu amigo, essa cerveja é fantástica. A melhor você de todas. é o mestre cervejeiro. E aí você fica todo pompa, né? Eu sou bom, né? E então, é o mais normal que o cervejeiro, a primeira cerveja que ele faz, segunda, ele já pensa em abrir uma cervejaria. E a gente vai conversar aqui sobre isso, que tem muita coisa nesse meio tempo, né? Os primeiros elogios
E aí você já ficou, né? Sou mestre cervejeiro, de repente tem um negócio aqui. Não, Foi assim ou não? Só muito depois você Foi bem percebeu depois, assim, mais de 6 meses, um ano depois, né? Sim. Porque eu, na verdade, sou um cara muito crítico. Então, eu sou crítico com tudo, principalmente com as minhas coisas. Então, assim, eu sou um cara que nunca estou satisfeito, normalmente. Então, isso é uma coisa que é importante para um processo como esse, porque é um processo de melhoria contínua. Você tem que estar sempre buscando melhorar. Então, se você achar já que sua cerveja é a melhor e parar no tempo, dificilmente você vai conseguir progredir, né? Então, eu imagino que tem que estar muito disposto a aprender também, né, Não, Fernando? com certeza. É um negócio que a gente aprende todo dia, né? Porque é muito complexo, né? Quando a gente aprende o básico, a gente enxerga a superfície, né? A ponta do iceberg. Você começa a fazer cerveja boa com aquele conhecimento superficial. Aí daqui a pouco você percebe, pô, se eu tratar a água, dá para fazer um negócio diferente. Aí você já entra num segundo estágio. Aí já começa a pensar em técnicas de lupulagem, começa a pensar em enzimas, não sei o quê. Aí o negócio... Aí vai estudando, vai vendo ali que dá para fazer muitas chega coisas diferentes. Chega num certo nível que todo mundo vai conseguir fazer cerveja naquele mesmo ponto, porque é o básico que todo mundo já estudou e todo mundo conheceu. E para você se diferenciar, você tem que estudar um pouco mais e um pouco além. Então, você pega Ciro, que é administrador, estudando bioquímica para entender um pouco melhor da reação no futuro, para saber como é que ele consegue extrair um pouco mais da cerveja e dar uma qualidade um pouco maior. Então, esse hobby é interessante porque faz com que as pessoas saiam um pouco do seu conforto, da sua comodidade, da sua área técnica, principalmente, para estudar uma coisa que muitas vezes não é a área daquela pessoa, que ela se formou, que estudou anteriormente. E é bacana você comentar isso, porque eu acho que muita gente pensa que cervejeiro é aquela pessoa que já vem de uma área científica, né, da química e tudo mais, e não, ou então da gastronomia, e não, né? A gente encontra profissionais das mais diferentes áreas produzindo cerveja. Isso aí. é um mercado novo, né? É um mercado de grande crescimento, né? Mas é um mercado ainda muito pequeno, assim, em termos... que a gente tá falando de cerveja, mas não entendam cerveja mainstream, cerveja comercial, né? A gente tá falando aqui de cerveja artesanal, que é hoje, sei lá, 2%, talvez 3% do consumo de cerveja do Brasil. Os outros 97% são das cervejas ditas de massa, vamos dizer. Que é uma grande vantagem de fabricar cerveja em casa também, é que a gente tá acostumado a tomar cerveja ruim, sendo bem honesto. Então, assim, a gente se acostumou a tomar sempre o mais do mesmo e aquelas cervejas sem tantos atributos sensoriais, vamos dizer assim, não ruins. E é possível você fazer em casa uma cerveja melhor, com mais atributos sensoriais, mais diferentes, em casa, rápido. Então isso é muito sedutor, porque é diferente, por exemplo, de um vinho. Que você está acostumado a encontrar um vinho no supermercado, um vinho legal. E para você fazer um vinho na sua casa é muito mais difícil. Para você conseguir chegar naquele padrão do supermercado ali, é muito mais difícil. Na cerveja não, aquilo é possível. Então isso também seduz muitas pessoas a começarem, né? E isso fala muito com o que você falou de quando o cara faz as primeiras cervejas, que ele acaba sendo seduzido pela própria cerveja, porque realmente a gente está acostumado com esse nível de cerveja que você falou. Quando você vai para uma cerveja que tem mais atributos, é uma diferença muito grande. Apesar de você ter um gasto, vamos fazer uma analogia, né? Um gasto energético relativamente baixo, porque você saiu de um nível muito baixo, então você subiu muito. Quando você vai para um terceiro patamar, por exemplo, você precisa aprender muito mais, estudar muito mais, para ter esse ganho, que não é um ganho tão grande quanto esse primeiro estágio. E cada vez mais, né? Cada vez que você quer subir um degrau, você vai ter que estudar muito mais, você vai ter que investir muito mais tempo, muito mais técnica para ter um ganho, e aí é o que vai diferenciando os produtos. Né? E em que momento, assim, você percebeu que realmente não dá mais para fazer aqui em casa, não tem mais espaço, não tenho mais perna para ficar subindo e descendo escada, carregando peso, preciso de um espaço para fazer algo maior? Eu sempre tive vontade em transformar aquilo num negócio de fato. Só que eu comecei a estudar e comecei a entender um pouco mais do mercado, e eu vi, na época, e hoje eu acho que ainda tenho a mesma ideia, de que é muito difícil você começar a viver de cerveja. Então, assim, é muito sedutor. Você tem uma cervejaria, é legal, as pessoas acham bacana, mas elas não conhecem muitas vezes a retaguarda de que é um negócio que demanda muito trabalho. Então, e uma grande parte do trabalho é braçal, envolve carregar peso, suar. Então, assim, não é tão fácil. A gente vai falar do glamour cervejeiro, né? Que é o que está por trás, que às vezes as pessoas não veem, né? É igual criação de conteúdo, não é mesmo, Fernando? Você vê o vídeo editado, né? A gente tira aquela onda, blogueirinho, blogueirinha, mas ninguém, né, sabe como é que é ali a criação de conteúdo, quem trabalha 24 horas por dia produzindo conteúdo, sabe que o rojão, né, não tem muito glamour, não. Quando eu vim quando a gente conversou sobre a ideia do Hora Copo, né, do programa, a gente trocou muita ideia, não sei o quê, e aí a Erika começou a falar,
Mas a gente vai ter que dedicar tanto tempo para montar as pautas, o roteiro, revisar conteúdo, não sei o quê. Aí, caramba, tem tudo isso, né? Eu só queria gravar um podcast. Eu só queria sentar e beber e conversar. Eu só queria sentar e conversar e beber? Então. E Ciro, e também não é só essa parte da produção, que tem um trabalho braçal, tem a parte da gestão também, né? Que isso aí eu acho que é o grande desafio do empreendedor do Brasil, né? Eu acho que não é uma questão de cerveja, é uma questão de todos os negócios, né? As empresas, muitas vezes, elas não conseguem passar do primeiro ano, do segundo ano de vida, porque a pessoa pensa o quê? Eu sou um bom cozinheiro, eu vou abrir um restaurante. Só que fazer a comida do restaurante é só uma das coisas do negócio do restaurante. Você tem a gestão das pessoas, o marketing, a parte comercial, você tem tudo aquilo. Então, muitas vezes a pessoa fica presa ali naquela operação, ele acha que, por ele saber cozinhar, ele vai ser um bom dono de restaurante. Quando, na verdade, isso é uma parte do negócio. Então, é também uma coisa que muitas marcas, eu acho que hoje tem acho que deve ter mais marcas ciganas hoje do que tem fábricas no Brasil. Se a gente fala de 1.500 fábricas no Brasil, você deve ter seguramente aí umas 2.000 marcas ciganas. Só que o cigano é legal porque lhe possibilita, por exemplo, fazer uma cerveja única. Eu quero fazer uma vez. Se eu gostar, eu continuo. Você não tem um investimento inicial, vamos dizer assim, né? Você tem um investimento financeiro, mas ele é basicamente capital de giro, porque ele vai ser depois vendido e volta para você, né? Em teoria. Então, possibilita que você inicie o negócio e vá sentindo se aquilo realmente é legal para sua vida, né? Só que eu acho que as pessoas têm que ter muito na cabeça de que cerveja é muito legal, é sedutor, mas assim, é um negócio de escala. Então, cerveja é um negócio de muita escala. Então, a gente nunca, assim, eu pelo menos no meu planejamento, eu não tenho vontade de ter uma fábrica grande, de ter um grande volume de produção. Não é o que me brilha os olhos. Então, assim, a gente nunca vai ter uma escala para conseguir competir em preço no mercado contra um Ambev da vida, que tem uma escala gigante. Então, para a gente comprar uma garrafa dessa aqui, garrafa, rótulo e tampa, sai para a gente R$3. É o preço que o cara vende uma só de embalagem. Budweiser no supermercado. Então, só de embalagem. Então, assim, é um negócio de muita escala. Então, um rótulo, a gente paga, sei lá, 70 centavos. Se eu fizesse 10 vezes mais, eu pagaria 15 centavos. Se eu fizesse 100 vezes mais, eu pagaria 5 centavos, talvez. Então, é um negócio que tem muita alavancagem. Então, como cervejeiro cigano ou com uma fábrica pequena, você precisa pensar que você tem que ter um produto que tenha um diferencial, seja ele técnico do produto, seja ele de marketing, seja ele de posicionamento, que você consiga entrar no mercado, porque é um mercado competitivo pra caramba, né? É um mercado que movimenta muito dinheiro e que as empresas brigam por centavos aí nesse mercado. Então, é um mercado difícil de entrar. Então, você tem que ter na cabeça que não é só saber fazer cerveja. Você tem que saber fazer cerveja e conseguir montar aquele plano de negócio para que você encontre um caminho, um espaço no mercado para que você consiga introduzir seu produto, né? Não é um mercado que está aberto, né? Vamos dizer assim. Até assim, puxando esse diálogo, no caso da RAF, né, Raul, eu queria que você contasse um pouquinho do lado da RAF, né? Enquanto fábrica que também recepciona, né, tem essas parcerias comerciais com cervejas ciganas, né? Como a Hop Mundi, a Trek Beer também. No lado da fábrica a gente tem 2 pontos principais, que é o lado técnico da produção e o lado comercial da ciganagem, né? Então, o lado técnico, a gente tem que dedicar, como qualquer outra cerveja que a gente faz dentro da RAF ou dentro de qualquer fábrica, que todo o processo ele saia de acordo com o que o cigano pede. Por exemplo, o cigano chega com a receita e nos dá a receita e diz, eu quero que minha cerveja saia assim, com essas características, quero que faça esse tipo de processo e tudo mais. E a gente tem que garantir que a cerveja vai sair no final com todas as características que ele solicitou. Então, assim, é como chegar para um chefe de cozinha e dizer, eu quero que você faça esse prato dessa forma. Tá aqui a receita, né? Tá aqui a receita. E eu tenho que executar daquela forma. Esse é o lado técnico. Então, quanto mais a gente consegue se desenvolver, melhorando processos, melhorando a eficiência, principalmente, então a gente consegue entregar até para o cigano também um produto cada vez melhor. Quer dizer, acaba sendo interessante, então, também para a RAF nesse aspecto, né? No sentido de você estar ali praticando processos e eficiências com receitas completamente distintas, talvez das que vocês já prepararam, né? Das cervejas que a RAF tem hoje. Isso. Porque muitas vezes, quando a gente só tem as cervejas de linha, a gente acaba repetindo e fazendo o mesmo processo. Quando chegam cervejas novas, que tem desafios novos, é uma cerveja que tem uma carga de lúpulo muito alta, tem uma carga de malte muito alta. Então a gente tem que, muitas vezes, modelar o processo para que a gente consiga atender aquele tipo de receita.
Esse é o lado técnico. E o lado comercial da coisa, como a gente já comentou no começo da nossa conversa, é que o cigano ele tem uma importância de preencher uma lacuna que é o equipamento está parado. Então a gente tem que fazer o equipamento rodar. E quando a gente tem um cigano, a gente consegue capitalizar um momento que a gente não tinha ainda, um tempo da fábrica que a gente não tinha. Então comercial também é muito interessante que isso atenda, porque a parte ociosa da fábrica vai começar eu tenho funcionário parado, eu tenho energia sendo consumida, então assim, eu tenho todos os recursos. E é muito legal vocês comentarem isso, porque geralmente o consumidor não imagina, né, esses bastidores, assim, não tem muita noção da quantidade de processos, de logística, de pessoas envolvidas, né, para que a gente consiga receber aqui a melhor cerveja. Então, E fazendo um gancho com o que Ciro falou da questão da escala, o cigano ele ajuda muito nessa questão da escala, porque quando você pega uma composição de preço de uma cerveja dessa, por exemplo, você vai ter lá uma parcela que é os insumos, né, o custo da receita, vai ter o custo de embalagem, como o Ciro falou, tem custo tributário e tal, essas coisas, tem a margem de lucro e tem uma grande parcela que é o custo fixo da operação para criar aquela cerveja, né, que é o aluguel da fábrica, depreciação dos equipamentos, mão de obra da folha, né, e tal, essas coisas. Então, a gente tem um KPI financeiro lá na RAF, que é o custo por litro produzido. Então, eu tenho essa tabela fixa, né? Eu pago aluguel todo mês, eu pago a folha todo mês, eu pago alguns custos todo mês. Quanto mais litros eu produzir naquele mês, menos esse valor vai representar no custo da cerveja. Que a gente consegue diluir, né? Então, assim, se a gente faz X mil litros por mês, a gente tem um custo determinado. Quando o Ciro entra como um cigano e bota lá para fazer 3 mil litros daquela cerveja, ele vai ajudar a diluir esse custo, fazendo com que a cerveja tenha a possibilidade de chegar mais atrativa ao consumidor. A cerveja da RAF fica mais barata pelo fato deles produzirem outras marcas lá. Né? Exato. Então, uma coisa ajuda o outro. E assim, realmente, e tem que ser percebido para quem está ouvindo e que tem sonho, tem interesse nisso, que precisa ser uma relação sua com a fábrica de ganha-ganha, de parceria. Porque é um negócio que tem muita sinergia. Então, assim, não dá para você imaginar que um vai sabotar o outro, porque o cigano precisa que a fábrica faça um bom trabalho e a fábrica também precisa que o cigano colabore. Porque, assim, Raul falou, né? Ele chega com a receita e quer o processo. Esse é o mundo ideal, em que o cigano ele entende de processo, que ele sabe o que ele quer e como é para fazer. Mas, muitas vezes, o cara chega dizendo, eu quero fazer uma cerveja igual a Anísia. Mas o cara não tem ideia nenhuma, ele tem apenas vontade e dinheiro. Porque tem isso também, né? Então, precisa ter esse lado, porque a fábrica tem todo o interesse de fazer o melhor produto para que o cara consiga vender bem e fazer de novo, e esse ciclo vai se alimentando, né? E a gente teve muitas vezes já, eu viajo muito hoje, que a gente hoje está vendendo no Brasil inteiro, né? A gente atua no Brasil todo e está também exportando para a Europa. E eu visito muita cervejaria, vou em São Paulo, em outro lugar, e eu sempre trago ideias. Eu falo, Fernando, eu fui lá na fábrica, eu vi os caras fazendo esse processo desse jeito. Eu acho que é mais eficiente nisso, a gente consegue ganhar nisso. Se a gente investisse isso aqui, a gente consegue reduzir esse custo. Tá se fazendo agora um tipo novo de lupulagem que é mais eficiente dessa forma. Então, eu trago coisas que vão ajudar a RAF, que vão me ajudar também. Então, é uma coisa que... É uma relação bem... É de ganha-ganha mesmo, né? É uma relação muito, muito positiva para todos os lados. É uma coisa também que é importante ficar claro para quem estiver pensando em ser cigano, como é um processo feito numa indústria terceirizada, né? Você tem a sua marca e tal, mas é outra indústria que está fazendo. Então, a responsabilidade técnica daquele produto é da fábrica, né? Da fábrica que tem um mapa ali, né? Que é o registro do Ministério da Agricultura. Então, às vezes, você vai ter algum momento que a fábrica vai chegar para você, vamos adaptar isso aqui porque tecnicamente não é viável fazer isso dessa forma e tal. Então, tem que ter esse entendimento. Se alguém estiver pensando aí, quero fazer uma cerveja com caranguejo, como já pensaram. A fábrica tem que concordar com isso aí. Só pensaram como já fizeram, né? Fizeram lá em Fortaleza, né? Fizeram a cerveja o quê? Com caranguejo? Com caranguejo. Eles fizeram a cerveja pegaram uma caranguejada mesmo, caranguejo com leite de coco, que fizeram com leite de coco dentro da cerveja no processo. Eu não consigo imaginar. Não, e incrível. E ficou boa? E é incrível que ficou legal. Disseram que sim. Ficou bem legal. Assim, é uma goze, é uma cerveja ácida e levemente salgada. Eles colocaram caranguejo. Agora sim, ficou bem legal. Você percebe, agora sim, você toma a cerveja e tem gosto de caranguejo. Então você tem que provar a cerveja sabendo que é uma cerveja que tem caranguejo, né? Então, é um caldinho com álcool e gás. Que a gente também se depara às vezes no mercado com isso. O cara compra uma cerveja que tem, sei lá,
Siriguela, o cara avalia, não gostei porque eu não gosto de siriguela. Mas, poxa, mas a cerveja tem siriguela, você viu lá, porque você comprou? Você não gostava, né? O cara toma sal, compra uma sal e diz, eu não gostei que tá azeda. Pô, a cerveja é assim. O propósito é esse, né? Eu tomei uma na festa da RAF, agora eu não vou lembrar o nome do estilo, não vou lembrar. Mas era bem salgada, ela era bem ácida. Era a Goze, da Trek Beer. Goze. Pronto, foi esse essa daí, estilo que fizeram com caranguejo, só que... Então, eu tomei, gostei. Nossa, top, maravilhosa. Aí, com a amiga, né? Amiga prova aqui. Caia. Gostei. Tá com gosto de água do mar. Aí eu, nossa, será que eu bebi demais? Eu não tô percebendo que tá muito salgada. Mas não, na verdade eu tava gostando da cerveja. Então... E as cervejas ácidas é legal, né? É um mundo que cresce muito, né? Cervejas ácidas. E assim, as mulheres, elas são um grande público consumidor, porque eu não sei exatamente o que é, mas as mulheres têm muito mais... Não é questão de sensibilidade, mas normalmente as mulheres têm muito mais... são muito mais abertas, o paladar se familiariza mais. Então, se você colocar um homem ou uma mulher que nunca tiveram contato com uma cerveja ácida, se você colocar, a chance da mulher gostar é muito maior que a do homem. Então, não sei se é porque as mulheres gostam mais espumante, algumas estão acostumadas, não sei. Não sei se tem alguma coisa de constituição, não sei o que exatamente o que é. Mas as mulheres elas têm mais abertura, têm mais... Eu acho que tem uma pegada de carga cultural, que assim, querendo ou não vou entrar em questão de gênero aqui, mas culturalmente a cerveja sempre foi encarada muito como uma coisa de homem, mais recente, né? Porque no início quem fazia era a mulher. Mas... temos que conversar sobre isso, contar essa história melhor. Verdade, né? A gente vai ter um programa de história aí, né? Vem aí, hashtag vem aí. Então, assim, os homens estão muito acostumados com aquela cerveja amarga, não sei o que e tal. E quando é um negócio de cerveja sal, é totalmente diferente do que o público está acostumado. Então, acho que tem uma resistência também, uma coisa meio de justamente não estar aberto a novas experiências. E até o homem, ele já está muito acostumado a tomar a cerveja de massa, né? A cerveja comum, digamos assim. E ele não abre muito a novas experiências. A mulher, ela já está mais disposta a ter essa nova experiência com outro tipo de bebida. Pode ser isso também. Faz sentido. Com espumantes e tudo mais. Mas, por exemplo, você trabalha com assinaturas, né? Eu até queria que você explicasse melhor como são essas assinaturas e o seu público hoje acredito que seja mais masculino, né? Mas tem muitas mulheres que também assinam? A gente que falou no começo, né? Que fazia cerveja em casa e fazia aquele clube para os amigos. E desde que a gente começou com a cervejaria, que esse projeto se continua, né? Então, que a gente chama de Hop Moon Experience, né? Então, a gente tem um clube de assinatura em que qualquer um pode se inscrever. Hoje a gente não tem vagas ilimitadas. A gente tem hoje 200 pessoas aqui em Natal em que você assina. Você pode escolher 2, 4 ou 6 garrafas por mês. Você escolhe o período, né? Se é 3 meses, 6 meses ou 12 meses de assinatura. E você vai receber em casa todo mês 1 ou 2 lançamentos nossos novos. Então, no início, essas cervejas eram exclusivas para o clube. Então, essa produção dessas cervejas ela era só para o clube e acabava. Então, quem quisesse tomar aquela cerveja tinha que participar do clube. Hoje, a gente já tem um excedentezinho de produção em que a gente faz uma venda para alguns pontos de venda, mas mais fora daqui do Rio Grande do Norte e outros estados. Então, é bem legal. Assim, é um custo acessível, vamos dizer assim, né? Então, hoje o plano básico é R$45 por mês e você recebe em casa, já com a entrega, 2 cervejas, 2 garrafas, normalmente de 500 ml, que às vezes é uma de um tipo, outra de outro, e às vezes são 2 iguais, né? Então, é um público muito... O nosso público é um público muito de experiência, do cara que realmente quer experimentar coisa nova. Então, o clube é para a pessoa que tem a cabeça aberta e que quer provar coisas novas. Porque eu entendo, né? Eu sempre imaginei que era muito pobre para a vida a gente tomar sempre a mesma coisa. Então, eu acho que o que é rico é você provar coisas diferentes, até para você saber... Pô, será que... eu gosto muito de Witbier. Pô, mas será que não tem um estilo que você gosta mais que a Witbier que você não conhece? Então, se você tomar sempre a mesma coisa, você não vai se dar a oportunidade de conhecer coisas novas, Eu fiz isso na festa. Eu olhei lá o cardápio, peraí, deixa eu ver aqui o que eu não conheço. Eu tomei só cerveja que eu não conhecia. E a ideia dos festivais de cerveja é muito essa, de você dar opções. É por isso até que a gente sempre faz cervejas exclusivas para festa, para dar esse leque, né? Das pessoas aproveitarem para confraternizar, claro, curtir música, estar com os amigos, mas explorar seus sentidos, né? Também. E aí a pessoa pergunta, mas aí qual é a melhor cerveja? Eu falo, a melhor cerveja é a cerveja que você gosta. Eu penso assim. Então, cerveja é uma coisa que tem que lhe dar prazer. É uma coisa para você confraternizar, estar com os amigos também. Mas, eu não vou dizer que um estilo é melhor do que outro. O estilo é que você gosta. Assim, eu adoro cervejas ácidas. Eu particularmente gosto muito. Mas tem pessoas que não gostam. E o fato da pessoa não gostar não significa que o meu gosto é mais apurado que o dela. Não tem nada a ver. Então, é uma questão puramente pessoal, né? Então,
O estilo é o que você gosta. Só que, claro que quanto mais coisas você prova, o seu gosto vai também mudando, né? Então, você vai conhecendo novas experiências, novas coisas, né? Agora, Ciro, você estava contando aqui, antes da gente começar o pod, que você já produziu mais de 100 tipos, né, de cervejas. Eu imagino que você tenha aí também muita história para contar, né? De muito perrengue, assim, algumas histórias engraçadas e tal. Eu tô um pouquinho curiosa em relação a isso, que deram errado, né? Tem várias. Entendeu? E depois deu certo, deu errado, mas deu certo depois e tal. Eu particularmente sou um cervejeiro, assim, que eu... Tem algumas coisas que eu tenho muito feeling, assim, sabe? Eu gosto muito de ir provando e ajustando, né? Não sou aquele cara tão cartesiano, né? Eu acho que dá para se tentar ajustar as coisas Então, assim... muitas cervejas que levam coisas diferentes precisa realmente da minha participação. Eu vou todo dia na fábrica de estar provando, ajustando. Vamos colocar mais isso, vamos fazer mais isso para ir ajustando. Só que, claro, que obviamente que nem todos os processos saem como a gente fez, como a gente imaginou. O Raul já está ali escolhendo a próxima. Essa aí, por exemplo, eu acho que é uma que passou por vários ajustes, né? Que ela é uma cerveja bem complexa. Assim. Pronto, a gente vai continuar mais ou menos o que a gente está falando de sour, né? Sim. Essa é da linha da gente de cervejas envelhecidas em barricas de madeira. Para quem tá só ouvindo, Raul pegou aqui no culezinho da Rafa, para aproveitar para fazer o merchan da Rafa. É a Botanique, qual é essa? É a Botanique Noir. Então, essa é uma cerveja ácida, que ela é fermentada e maturada em barricas de carvalho. Então, essa daqui passou 7 meses fermentando em barricas de carvalho, daquelas barricas de madeira, e a gente usou 30% de mosto de uva Pinot Noir, rosé. Então, ela é uma cerveja que leva adição de uva, nesse caso. Então, essa linha Botanique nossa são sempre cervejas ácidas em barrica, cada uma com alguma flor, fruta diferente. Por isso que o nome Botanique tem a ver com a botânica. Então, essa é a Noir. Então, é uma cerveja bem diferente, é muito diferente, porque ela realmente é bem ácida, porque ela aqui, como a gente chama de fermentação selvagem. Então, aqui a gente não controla a fermentação como num tanque, que você inocula aquela levedura que você quer. Aqui, a microflora da barrica, ela está cheia de leveduras e bactérias lá dentro, que essas bactérias e leveduras, elas vão fermentar a cerveja. Então, na verdade, é um processo que a gente tem muito pouco controle. Então, assim, o que ela sai... Ela leva mais tempo para fazer? Ela leva mais também? tempo, bem mais tempo. Então, elas são 7 meses para ficar pronta essa cerveja. Para quem achava 30 dias quase... muito, né? Gente, então, 7 assim, meses. é um negócio bem diferente, mas, assim, é uma experiência bem legal, assim, porque ela vai trazer muitas características olfativas e gustativas bem diferentes do que você está acostumado a encontrar. Realmente, é muito mais parecido com um espumante do que com a cerveja, talvez, né? Então, a gente tem muita... Hoje, é o que eu mais gosto de fazer, é o que a gente tem crescido muito, são as cervejas envelhecidas em barrica. Então, praticamente todos os meses a gente lança 1 ou 2 cervejas de diferentes madeiras, com diferentes bebidas anteriores. Então, a gente tem uma cerveja safrada que chama... Cada uma acaba tendo uma história, né? Bem diferente. E a gente tem uma safrada que a gente pode falar, que acho que vai estar mais ou menos no lançamento da safra 2021, que é a Winwood, que é uma Double IPA nossa envelhecida em barris de whisky ou bourbon. Então, cada ano a gente faz em uma barrica diferente. A desse ano é em bourbon Early Times. Então, vai sair agora. Ô Ciro, no Nordeste, eu acho que a Hop Mundi é uma das únicas que tem um trabalho consistente em barrica, né? Eu sei que a 5 Elementos de Fortaleza também trabalha, mas quem mais que trabalha assim, com um trabalho consistente, sempre lançando? Não, barrica não, só a gente mesmo. É muito legal o trabalho de barrica da Hop Mundi. É uma coisa que você não falou, para quem está ouvindo ou assistindo e quer assinar o Hop Mundi Experience, como é que faz? E depois eu mando o boleto cobrando o merchan. É só entrar no site www.hopmundi.com.br e lá você vai na seção do clube, você escolhe o plano, escolhe o tempo, já faz o pagamento lá. E além de receber cerveja, você pode comprar as nossas outras com desconto e ter acesso também a eventos. A gente faz eventos, degustações, coisas exclusivas. Agora, nos encaminhando para a normalidade e vamos voltar a fazer mais coisas desse tipo. Só para entender, a gente só consegue comprar Hop Mundi pela assinatura, é isso? Não. Você consegue encontrar em pontos de venda também, né? Tá. Supermercados, restaurantes. Em todo o Brasil, né? Mas tem algumas cervejas que a gente tem as duas, né? A gente tem as nossas cervejas de linha. A gente tem a Gaudí, a Genepabu e a Nogatini, que são fixas, que a gente faz sempre, que rodam em supermercado, em restaurantes, que são constantes, como a Rafa tem as deles todas. E a gente tem as nossas sazonais, como essa que a gente tomou primeiro, que muitas delas são lotes únicos. São feitas uma vez, acaba, esgotou, nunca mais vai ter. Então, essa cerveja aqui, provavelmente, nunca mais a gente vai ter. Então, você está tomando aqui uma cerveja aqui, você vai tomar uma única vez. Ah, eu gostei, não vai ter de novo. Até porque uma cerveja dessa, mesmo que eu fizesse tudo igual, não sairia a mesma coisa. Porque tem componentes aqui
que são selvagens, que mudam de acordo com o tempo. Eu imagino, viu, Ciro, que quem está escutando a gente, Raul, Fernando, já deve estar assim, nossa, tô curioso, tô curiosa, queria provar essa cerveja, eu tô com inveja desse povo que está provando cerveja. Quem está assistindo a gente aqui no YouTube também, né? Então, assim, já deixa o convite. Se você está assistindo a gente, deixa o seu comentário, né? Manda mensagem aí, coloca nos comentários o que você está achando aqui do episódio, quer provar a cerveja. Gente, eu não queria nem dizer, mas essa, além do rótulo ser lindo, é maravilhosa. A garrafa é bonitinha, assim, é diferente. Agora é muito diferente, né? Cerveja, gente. É muito o diferente, aroma né? dessa cerveja é sem condições. Sobre os causos de histórias da Hop Mundo, eu sei que é legal. Vamos continuar, que inclusive ele parou, ele estava explicando. Aí Eu fugi da pergunta. A gente estava apresentando aqui, foi apresentar aqui a Botanique, mas continua. Mas tipo, uma coisa legal é que, como ele falou, o clube ele é muito voltado para novas experiências, né? Ciro tem muito essa coisa de fazer estilos diferentes, estilos que não são facilmente encontrados. Tem um estilo alemão chamado, não sei nem falar direito, é Hauckbier, que é uma cerveja defumada. Então ela tem uma pegada meio de defumação mesmo, de bacon, de alguma coisa assim. E essa cerveja, quando o Ciro era caseiro, ela foi muito premiada. Ganhou medalha de ouro, ela? Ou foi Eu ganhei, imagino, medalha de ouro no Norte-Nordeste e prata no Nacional. Então, assim, tecnicamente, ela é muito boa, só que ela é muito diferente. Sim. E aí, para você ver como não necessariamente a técnica anda alinhada com o gosto popular, né? Aí Ciro lançou essa cerveja no clube e muita gente elogiou, porque ela merece muitos elogios, mas teve uma galera ali que por ela ser muito diferente, criou, essa cerveja é muito esquisita para mim, não sei o quê. É porque, imagine só, tem umas pessoas que falam, né? Ela é uma cerveja que já vem com tiragosto junto. Porque ela tem um aroma defumado e você sente aroma de bacon mesmo. Então, para algumas pessoas aquilo é sensacional. Mas para outras que não estão imaginando sentir cheiro de bacon numa cerveja, acham estranho. Então é um estilo meio que eu amo e odeio. Então é meio que 50% das pessoas gostam e 50% não gostam. E sempre foi uma coisa que eu, no começo, na época que era hobby, em que não tinha cervejaria, me preocupava que eu queria ter no clube metade das pessoas que entendiam de cerveja e metade das pessoas que não entendiam de cerveja, que eram apenas bebedores, que estavam começando. Porque eu queria colher o feedback dos dois lados. Do cara que entende, o cara vai dizer, tá dentro do estilo, você poderia melhorar isso, eu acho que faltou isso, faltou aquilo. E do cara que não entende, o cara ia dizer, gostei, não gostei. E com isso me serviu também de laboratório para eu ver que estilos tinham mais aceitação, o que eu poderia fazer, que receitas tinham mais sinergia. E, por exemplo, a House Beer, a gente fez na época de caseiro, foi muito premiado, e eu só vim fazer ela na cervejaria ano passado. E é uma cerveja assim que eu fiz pro clube e nunca mais vou fazer, porque é um estilo que não é comercial. É um estilo que não dá para manter em linha. Tipo assim, é um estilo muito restrito. Então, assim, o clube possibilita isso. Possibilita que eu tenha a mente criativa aberta, eu pego uma folha em branco e eu posso fazer ali o que eu quiser. Aquelas pessoas ali estão querendo uma experiência diferente. Então, eu posso arriscar, né? Sim. Mas também, claro que às vezes nem tudo sai como a gente quer, né? Então, já aconteceu de a gente jogar tanque fora. Então, assim, já aconteceu de a gente ter que fazer gambiarras para poder fazer ajustes no fim do processo para conseguir. Já teve cerveja que era para ser uma coisa e virou outra. Então, assim, faz parte do mundo da cerveja isso, né? Acontece com todo mundo. Então, assim, nem todo mundo acerta sempre. Uhum. E a gente tem que estar de olho ali no processo. E quem mesmo, arrisca né, muito Raul? também tem a chance de muitas vezes desviar um pouco do processo muito também. Quem faz a mesma coisa sempre tem muito menos risco de quem faz um negócio uma vez só. Então, essa cerveja aqui eu nunca testei a receita antes. Eu fiz uma vez só e ela sai comercial já. Então, se a cerveja não ficar legal, você tem muito mais risco, né? E é o grande charme de quem é cigano, essa tentativa, porque traz muito o espírito do homebrewer, né? do cervejeiro caseiro, que é sempre estar fazendo coisa nova e tentando coisa nova. Então, o fato de ser cigano ajuda muito dar continuidade a esse sentimento, né? Mas também é tudo uma questão de posicionamento, né? Sim. Quando a gente iniciou a cervejaria, eu não imaginava fazer o que eu faço hoje. Quando a gente começou, meu plano era ter cervejas fixas para conseguir entrar no mercado, tá em supermercado e coisas desse tipo. Eu não imaginava participar desse mercado que eu tô. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a ver que eu não conseguiria competir com outras marcas que tinham fábrica própria e que tinham mais escala que eu. Então, eu não ia conseguir competir fazendo uma Wheat Beer com uma cervejaria que faz 10, 100 vezes mais do que eu. Então, a minha cerveja é bem mais cara. Então, poxa, o que eu pensei? O cara que quer ser cigano, ele tem que lembrar que ele nunca vai conseguir ter uma cerveja barata. Porque, a não ser que ele faça numa indústria enorme, um volume gigantesco. Mas é muito pouco comum. Então, você vai precisar se diferenciar em outras coisas.
Seja em qualidade, seja em inovação, seja, enfim, tentar uma coisa diferente. É um exemplo do nicho, né? E você estava falando que em São Paulo você tem a startup, é isso? A Hop Mundi é uma startup também? Não, é porque startup é o nome da fábrica. É como se fosse a RAF, né? Que é o nome da... Eu já provei uma, gente. Eu tô falando aqui, mas agora você falou... E aí a startup... Você fabrica lá, então? Fabrico lá. A startup já é muito diferente da RAF. A startup é uma fábrica espetacular, assim, é muito grande, tem equipamentos de ponta. Eu sigo eles no Instagram. Só que Quero a fábrica deles já é focada em ciganos. Então, ele ocupa talvez 20% da capacidade da fábrica com as marcas dele. O resto, a fábrica foi concebida e pensada para atrair ciganos. Então, ele tem toda a estrutura lá para quem quer fazer cigano. Então, assim, é uma indústria bem legal, tem equipamentos de ponta, o pessoal é muito bacana. E eles fazem uma comunicação muito legal também. Foi aqui que eu sigo, que bem legal. Assim, eu descobri, né, seguindo, enfim, observando canais de cervejarias no Instagram e cheguei até eles e tem supermercados aqui em Natal que vendem vários rótulos deles, né? Ciro, antes de finalizar, né, a gente já está assim, caminhando aí para o final, tem 2 perguntas aqui do Arthur, que participou do programa 2, foi? O 2, né? Com a gente? Acho que foi o 2 ou 3. Ele mandou uma pergunta para você. Primeira pergunta, ele queria saber como é que você bola suas receitas. Como é que você pensa na receita? Você primeiro pensa no produto final, pensa no como é que é? Eu normalmente penso na ideia do que eu quero fazer e aí depois... A última coisa que eu faço é criar a receita, normalmente. Então, primeiro eu faço a concepção do que é que vai ser o estilo e se vai ter algum ingrediente diferente. Depois eu penso no nome, para relacionar com algum lugar. E, por último, com base naquilo ali é que eu monto a receita. Sim. Então, é criatividade mesmo. Então, assim, não tem uma regra, não. Eu acho igual o cara que faz uma música lá, o cara tá dormindo e o cara acorda. Rapaz, eu pensei, eu quero fazer um negócio daquele. Eu quero fazer a cerveja baseada, sei lá, num bairro da Alemanha que eu visitei. Aí você pensa num estilo e depois aqui monta o... que, por exemplo... Como chegar ali naquele objetivo. E é tipo experiência, por exemplo. Eu tive em Fussen, lá, e eu fiquei no hotel. E nesse hotel, eu fui num restaurante bacana lá e tal. E esse hotel era um hotel 5 estrelas lá, que inclusive é de uma brasileira. E eles têm eu não sei como é que chama, sei lá, um sommelier, um mestre destilador dentro do hotel. Então esse cara é o cara que toca a parte de bebidas do hotel. E ele cria todo ano um destilado exclusivo para os hóspedes do hotel. E foi bem legal, assim, porque eu fui pro jantar e tal, e eu não sabia que ia ter. Depois da sobremesa, eu tava no celular, o cara postando foto e tal, naquele negócio, né? E aí, blogueirinho. E aí chegou o cara com o negócio lá, com um copo com destilado, tinha um barquinho e tal, com uma concha, com uma pérola. Aí o cara foi contando a história. Isso aqui é Lucila. Lucila foi fugindo, queria fugir da sua terra natal pra casar, e pegou um barco, e cruzou o Atlântico, não sei o quê. Aí o cara conversando aquele negócio em inglês, eu já, depois de muito vinho... Meu irmão, esse cara tá conversando aí, que negócio sem futuro. Aí explicou. Ele fez, aí você pega o destilado, você sente, toma o aroma, depois você vai colocar em cima desse copo com água quente, fervendo. Você vai esquentar a bebida e ela vai mudar os aromas e sabores. Aí o cara foi embora, né? E eu no celular e tal, nem tem muita importância. Quando eu senti aquele aroma, que eu vi aquilo ali, eu pedi pra garçonete, moça, chama o cara de novo aqui. O cara voltou e falou, me explica tudo de novo aqui. Como é que é esse negócio aqui? Era um negócio assim, tão espetacular. O cara importou um barril de rum de Porto Rico, levou pra lá. Aí envelheceu lá na Alemanha. Aí ele misturou, passou pra uma outra barrica com avelã italiana. Rapaz, um negócio assim espetacular. Então, por exemplo, eu tenho muita vontade, eu vou fazer ainda, lançar uma cerveja chamada Lucila, que vai basear nessa experiência que eu tive lá. Provavelmente ela vai levar rum, amêndoas, não sei, alguma coisa, mas, tipo assim, são experiências que a gente passa e que, às vezes, dá o estalo de você fazer alguma coisa assim, né? Então, não tem uma regra. Poderoso isso aí. Massa. Muito doido. Legal. E outra pergunta que Arthur fez. Quando é que você vai repetir a Strata? Sai quando o podcast aqui? A Strata, a gente tem uma série de cerveja que chama IM. São cervejas que a gente chama de single hops. É uma cerveja que ela é a mesma base e ela usa só um tipo de lúpulo. E a gente faz mais de uma com a mesma base, mudando só o lúpulo, para que você consiga perceber a diferença de uma para outra, o que o lúpulo faz, né? E aí a gente chama de IM, que é eu sou, né? IM Strata, que é um tipo de lúpulo, que é um lúpulo bem sensação, assim, que chegou no Brasil, assim, foi lançado mundialmente em 2019, e ele chegou aqui no Brasil em 2020. A gente foi a primeira cervejaria do Brasil a usar o Strata. Minha irmã trouxe na mala, nem tinha chegado aqui ainda, a gente fez, fomos os primeiros a lançar. E hoje é um lúpulo que está bem na moda, assim, e foi uma cerveja que o pessoal gostou muito, assim, no clube. Foi a primeira New England que a gente fez que ficou num nível, assim,
bem legal em termos nacionais, assim. Ficou uma cerveja de... Esse E a pode gente sair vai fazer dia 18, agora, né? tá? E assim, a gente fez a Extrata de novo esse ano e, em primeira mão, ela vai ser a cerveja do clube, uma das cervejas do clube de dezembro. Olha aí, Olha Arthur, já aí. pode fazer a festa, viu? Então vai ser a IM Strata e a IM Eclipse, que é também um lúpulo novo, australiano, que também chegou agora no Brasil essa semana. E aí eu peguei agora essa semana, chega aqui em Natal, a gente vai fazer também. Vamos provar. E o que é curioso nesse lúpulo Strata é que ele promete entregar alguns aromas que lembram muito cannabis. Então, assim, é bem curioso. Todo mundo tem muito esse como é que eu posso dizer assim? Esse hype aí. Essa aura, ir atrás e saber se realmente aqueles aromas trazem alguma lembrança. Pra quem conhece, né? Que é um que as pessoas, nós americanos, chamam de dunk, né? Que é um aroma meio que de herbal, meio molhado, vamos dizer assim, que lembra um pouco a maconha. Não é o cheiro quando você tá vendo alguém fumar, que tá aquele cheiro da fumaça. Não é aquilo, né? Mas tem esse lado por trás que ajudou o lúpulo a ficar Sente famoso, a né? erva. A plantinha. Então, de certa forma, se usa até como uma certa forma de divulgar a cerveja, traz ali uma história da Sim. cerveja. E a gente vai fazer novamente aí em dezembro, viu, Arthur? Se prepare aí que Arthur é do clube, né? Então ele vai receber em dezembro. Eu devo estar entrando no clube também, não queria nem dizer, né? Mas enfim, quem sabe aí. Seja dezembro é bem-vinda. nós, Graças a dezembro é Deus nós. tem cada vez mais mulheres, né? As mulheres cada vez participam mais e Eu acho a gente fica máximo, muito tô feliz bem com isso, curiosa, assim. inclusive. Que a gente consiga cada vez mais ter mais mulheres. A gente, se Deus quiser, chegue a 50-50, que seria muito, muito legal. Vamos então para as dicas? Dicas fuderosas? Dicas poderosas, vamos lá. Quem Raul, começa? Não, Ciro... deixa eu puro, que eu não pensei em minha dica ainda, que eu falo da harmonização. Tá pensando na dica ainda, né? Eu posso Ciro, começar. Vamos lá. A minha dica hoje vai ser uma dica que pode virar 3, né? Então, a minha dica é o escritor Harlan Coben. Não sei se vocês conhecem, ele é um escritor americano que ele faz livros de mistério, livros de assassinatos e coisas desse tipo. São livros muitas vezes com histórias bem surpreendentes. E então eles têm os livros dele e agora recentemente tá se fazendo várias séries no Netflix e em outros lugares baseadas nos livros dele. Então tem aquela O Inocente no Netflix, tem Não Fale com Estranho, Silêncio na Floresta. Então são todas normalmente minisséries com 4, 5 episódios que contam histórias de algum crime, de alguma coisa desse tipo, que são bem surpreendentes. É aquela que você fica até o último episódio e tem uma reviravolta. Então, Ou seja, muito legal. É bom para maratonar. E aí, assim, é tipo rápido também, pra quem não gosta de série que se arrasta muitas temporadas. São uma meia maratona. Meia maratona? Porque 4 episódios... Então, pra quem é de livro, tem o livro, e pra quem é de série, tem a série. Então, acho que a minha dica é essa aí. Pô, Repete gostei, o nome velho. do autor? Harlan Coben. Harlan Eu tinha botado Coben, algumas não dessas conheço. séries na wishlist lá do Netflix, mas eu não tinha nem conectado que era do mesmo autor. Né? E é bem legal. E assim, estão sendo tão legais porque são séries, algumas, feitas em países diferentes. Então tem uma série espanhola, tem uma série, acho que se eu não me engano, dinamarquesa, outra alemã. Então, acho que é bem legal também o cinema saindo do americanizado e indo para outros lugares. Então, isso é muito legal também para você ver outras línguas, outras culturas, outras formas de arte. Né? Legal que o streaming trouxe muito isso, né? Teve La Casa de Papel, fez muito sucesso, Dark, né, que é alemão, fez muito sucesso. Então, dá uma realmente descentralizada da parada. Sem dúvida, sem dúvida. Quero assistir já, fiquei curiosa. Também, eu tava na wishlist, agora eu vou ter que dar o play. E aí? você? Eu falo, você fala? Eu falo, então. Galera, eu vou dar uma dica que fez eu voltar no tempo, assim. A gente tá saindo, né, de um momento muito crítico, de pandemia, aquela coisa, e fazia muito tempo que eu não ia no cinema. E eu gostava muito de ir no cinema antes. E aí, recentemente, eu fui no cinema para ver 007. É muito legal o filme. Quando eu fui para ver 007, era a véspera do Dia das Crianças. Então, tinha muita criança no shopping. E eu me senti um adolescente, assim, sabe? Aquela euforia. Caramba, fazia tanto tempo que eu não vivenciava isso e tal. Eu fiquei muito feliz, realmente. E sentar na poltrona, aquele telão, comer pipoca e tal, é um ritual que eu não sabia que... Eu não estava sentindo falta, mas quando eu vivi, eu percebi o quão valioso é. E um filme que eu vi essa semana, né, quando for ao ar, não sei nem se ainda vai estar em cartaz, mas que quem tiver a oportunidade de ver no cinema é Duna. É um filme... Duna, para quem não sabe, é um livro dos anos 60 de ficção científica. E é como se fosse uma mistura de Game of Thrones com Star Wars. Nossa. É uma coisa meio fantasiosa e ficção científica. Tem guerra de... assim, intrigas de reinos e não sei o quê. Tem uma coisa meio sobrenatural também. Só que é no futuro muito distante, no ano 10.000 e não sei quanto. E assim, eles vão fazer o filme dividido, os filmes divididos, né? A história, na verdade, dividida em vários filmes. Essa é a parte 1. Então, é uma grande introdução. Ele é um pouco mais contemplativo, né? Um filme de Denis Villeneuve, que fez A Chegada,
Os Suspeitos, é um cara que ele tem uma produção cinematográfica muito que eu gosto muito, assim. Ele é muito visual, trilha sonora muito, muito foda. Então, assim, quem puder ver no cinema, como ele é muito visual, tem aqueles takes que tem uma trilha sonora muito intensa, se eu não me engano é Hans Zimmer. Uau! Então, assim, é muito intenso. E Nossa. só tem uma cena que é uma nave saindo do mar, que a cena demora tipo uns 10 segundos, ela saindo do mar, e água escorrendo assim, e a nave gigantesca, e uma trilha sonora impactante pra caramba. Eu, caramba, velho, fazia muito tempo que eu não vivia isso no cinema. Então é uma sensação que eu imagino de quem assistiu O Senhor dos Anéis no cinema, por exemplo. Não estou comparando, até porque é um filme muito novo, ainda vai ter outros e tal. Mas assistam Duna no cinema, que é uma sensação, para quem curte, né, esse tipo de filme, vale muito a pena. E por mais preparado que você tenha na sua casa um equipamento de... Nunca é a mesma Não coisa. é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Agora eu fiquei curiosa, viu, com esse Duna. Nossa, fiquei impactada. Também. Quero assistir já. Eu tenho uma dica de filme também. É um filme também de origem, que é Eternos, né, o filme da Marvel. Eu também, assim, desde março de 2020, eu não ia ao cinema. E aconteceram N coisas que eu parei numa pré-estreia. Eu adoro pré-estreias. Quem me conhece mais de perto sabe disso. E ainda mais sendo da Marvel. E aí cheguei lá, nossa, realmente a experiência do cinema é aquilo que você falou, né, Fez? A gente pensa que não sente falta, mas quando tá lá, quando vive a experiência, a gente realmente, nossa, tava com saudade disso aqui, né? E, gente, o filme é fantástico, assim, eu sei que para os Marvetes, né, para a galera que segue, que acompanha as histórias da Marvel, eu acho que ele divide opiniões. Vai ter pessoas que não vão gostar, eu acredito, mas vão assistir porque é fantástico o filme. Eu acho que ele aborda, sem dar spoilers aqui, né, mas ele aborda temas muito profundos em relação às relações humanas. E a trilha sonora é maravilhosa também, a direção é maravilhosa. Eu não vou lembrar o nome da diretora, mas é a mesma diretora que ganhou o Oscar, inclusive, né, com Nomadland. Então, assim, o filme tá incrível. A Angelina Jolie, os personagens, a construção dos personagens também é bem impactante. Acaba sendo um filme um pouco mais parado do que outros da Marvel, né, se for tentar fazer aqui uma comparação. Mas é um filme de origem, né? Então, tá começando uma nova etapa do universo. E, gente, tá demais. Sério, vão assistir, porque vale muito a pena. Tô muito curioso, porque tipo, depois de Thanos, incrível. né, pra onde é que eles vão? Aí eu vi que no Pois trailer... e aí tem umas histórias não, isso não é spoiler, porque eu sei que não. no trailer aparece Galactus, né? Assim, então, E assim, o pós-crédito, as cenas do pós-crédito, surto, gente, surto coletivo. Se você curte a Marvel, vai lá assistir, porque tá demais. Estou bem curiosa, inclusive, com as próximas histórias. Já falei que tem um pós-crédito aí. É filme da Marvel, né? Sempre tem. Filme da Marvel você tem que assistir e terminar e ficar os 7 minutos de crédito. Você tem que comprar Geralmente vem 2, né? Tem que comprar a pipoca dos créditos. Exato. E assim, é um filme longo, se não me engano, é o segundo mais longo de todos os filmes da Marvel. Assim. Tem o Ultimato, né? E esse é o segundo mais longo, tem quase 3 horas. Mas assim, passa muito rápido, os efeitos visuais são incríveis, então, enfim. Vão lá, gente. Vale a pena. Show de bola. E aí, Raul, já pensou? Já pensei. Minha dica fuderosa de hoje, eu vou sair um pouco da telinha, como vocês estão também indicando hoje, e vou para gastronomia. Tem para quem não é aqui do Nordeste, mas já deve ter tido a experiência de comer queijo coalho com melaço de rapadura. E para quem gosta desse tipo de combinação, eu vou sugerir uma stout, tá? Para quem tiver em Natal ou experiência próxima, puder comprar Ponta Negra. É uma cerveja que encaixa bastante com o tipo de harmonização que eu estou propondo. Então, caso venham a ter experiências, queijo coalho assado, com derretidinho, hein? Derretidinho, Nossa, com aquela gente. calda de melaço de Nossa, já tô rapadura, assim com stout. Água na boca. O garçom vai entrar agora e vai trazer pra gente, a gente harmonizar agora. Opa! Mas tentem que vale bastante a pena, tá? E é um dos paradigmas também que a gente quebra. É quando a gente quebra, todo mundo só pensa que a cerveja harmoniza com pratos salgados, com petiscos e tudo mais. E segue uma dica aí de harmonização com a sobremesa. Dica de harmonização sempre faz sucesso aqui, né? Já tô vendo os comentários. A galera, já quero, não sei o quê. Ai, gente, eu já quero, já vou E me provar desculpem Ponta as pessoas Negra. do vinho, mas a cerveja é muito melhor pra harmonizar com comida do que vinho. É porque é muito mais versátil, né? Será? Sem dúvida. Sem Por dúvida. quê? Explica. Porque as cervejas, além de ter muito mais variações entre elas, o vinho é muito mais parecido. O vinho é uma coisa de um único ingrediente, né? Só uva. A cerveja ela tem um caráter
especial para harmonização, que é a carbonatação. O fato de ter gás, a carbonatação é um efeito de corte para gordura e outras coisas fantástico. Então, as bebidas com gás, elas harmonizam, por exemplo, no mundo dos vinhos, os espumantes são as que harmonizam com coisas mais diferentes. Então a cerveja, nesse aspecto, é bem mais versátil para harmonizar com coisas diferentes do que o próprio vinho. Para quem não vamos pegou lá, muito né? bem aí, assim, ficou voando, tem que ouvir o episódio da Fernanda Bresciani, que ela Eu explica bem acho direitinho o que é justo. elemento de corte, o que é harmonização por semelhança, contraste e tal. Exato, já Tem um fica a episódio dica para aí. isso aí. E para quem gosta de cozinhar e quiser tentar se descobrir aí no cozinhando com cerveja, você pode também fazer o queijo coalho e fazer uma calda de cerveja. Você pode usar uma cerveja, uma Red Ale, uma Amber Ale, como a Maslow, você pode usar qualquer cerveja que tenha muita carga de caramelo. Caramelo não o caramelo em si, mas malte e caramelo. Você vê que tem um background mais adocicado, você consegue fazer uma calda e usar essa calda em substituto Do mel, né? do melaço e rapadura. E como faz? Normal. Como? Tem como explicar? Não, agora eu fiquei curiosa, vou fazer, gente. Mas é redução, né? Normalmente. Redução, açúcar, cerveja e reduzir É. normal. Foguinho Tá, baixo e vai foguinho mexendo baixo, e vai reduzindo. mexendo. É. Faz uma calda e joga Viu, por cima gente? da... Quem joga por cima do fizer vai fazer o quê? Vai postar nos stories e vai marcar @papo Isso de aí. mídias, @cervejaria Raf. E marca Raul também, Raul e Masterchef. Raul. Pessoal, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais aí, Hopmundo, Ciro, Raul, como é que faz? Quem quiser seguir a gente, é só entrar no @hopmundi, o Facebook Hopmundi e o site www.hopmundi.com.br. Então, será um prazer aí. Quem quiser também entrar para o clube, seja bem-vindo aí ao nosso time. Para quem quiser me seguir, @Raul V. Souza, mas eu prefiro que você siga @cervejaria Raf, que tem muito mais conteúdo de qualidade do que meu Instagram. Esse show de bola. Espero que depois vire Raul Masterchef, né? Olha aí. Não é... Enfim. Por que Raul Masterchef? Que deu umas dicas aí. de cozinhar, Tá. Eu não sei o quê. já tô pensando que, gente, ele vai pro Masterchef. Quem sabe, né? Não Quem sei. sabe? Olha, Meus hein? dotes culinários. É isto, entendeu? Mas E tem que você? fazer pra gente provar. Eu acho. E você, Fê? Repete também onde as pessoas sim. podem te encontrar. Quem quiser me encontrar, Fernando A. Nóbrega no Instagram. Lá eu posto algumas coisas de bastidores, do dia a dia na RAF, da obra, daqui, né? Do Hora Copo. Mas, como o Raul falou, @cervejaria Raf é onde você vai ver a principal parte do conteúdo e tal. E eu estou lá no @ericazuza, Erica com E, com K, Z-U-Z-A, e no @papo de mídias. Temos um programa? Temos um programa. Temos um Hora Copo. Ciro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Sucesso com a Hopmundi. Pra ser Raul, que é de casa, né? Raul tava passando ali, vigiando a obra aí. Olha aí. Raul, vamos participar aí, bora. Agora. Essa é a missão, né? Tá certo. Sempre apostas. Soldado no quartel acaba trabalhando. Sempre apostas. Não, e claro, seja sempre bem-vindo também, né? Sempre tá trazendo muitas informações valiosas aqui pra gente. É um Isso prazer. aí. Valeu, galera. Brigadão. Pessoal, obrigado por estar assistindo. Participem aí, como o Erika falou. Comentários, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal, agora que a gente tem YouTube, né? Pois é, chique isso, né? A gente tá aqui, ó. Tá aqui Ativa o embaixo. sininho. Ativa o Tá sininho. aqui em algum lugar, Deixe sua entendeu? curtida. Curte, compartilha, marca a gente nos stories também, marca a nossa hashtag podcast Hora Copo. Se você tem o hábito de ouvir o Hora Copo pelo Spotify, você pode seguir também. É só clicar lá em seguir, que toda vez que entrar um episódio novo, você já recebe a notificação no seu celular. Não É isso aí. E agora a gente vai ter cortes, né? Fábio tá aqui atrás das câmeras, ele vai lançar cortes de vez em quando. A gente faz aquele disclaimer, né? Quem quiser fazer cortes também pode fazer, só tenha cuidado de manter o contexto da fala e dar os créditos do programa inicial. Então, né? Chique falar isso, né? É Quem quiser fazer chique, cortes, pois é. Mas é isso, galera. Acompanhe no YouTube, a gente vai trazer muito mais novidades aí nas próximas semanas e meses. E o projeto é longo. É E longo, rico. gente, é longo. Inclusive, se você tiver dicas, se você quiser um tema específico aqui, pode mandar também mensagem pra gente pelo e-mail, tá? É podcast@horacopo.com.br. É isso aí, participem. É isso, gente. Um beijo, um abraço pra vocês todos. Valeu, galera. E até o próximo Hora Copo. Até. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau.